que ele está tentando. Porque assim, não é que eles sempre não conseguem por má vontade. É porque o processo de aprendizagem, né, é assim. Então, outra coisa dos reforços que eu esqueci de dizer, que a gente tenta fazer o seguinte: usar reforço que seja proporcional ao esforço que a criança está fazendo. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui de limpar a sala. Vamos dizer, se alguém me pede para limpar essa sala todinha e diz assim, eu te dou 50 centavos. Mas se alguém chega para mim e diz assim, eu vou te dar 100 reais, eu acho que eu limpo assim, se não tiver muito suja, eu te dou 1.000 reais, certamente, né? Então, você tem que pensar o seguinte: se é uma coisa que é muito fácil, que ele já sabe fazer, dê o reforço, mas não precisa dar um reforço super especial. Mas se é uma tarefa que é nova, é difícil, arruma uma coisa especial mesmo para dar para ele perceber, né, que é algo muito difícil, mas ele tem um super incentivo. Então a gente tem que pensar na proporcionalidade do reforço ao esforço que ele tem que fazer. Próximo, por favor. Então, como agora, gente, eu falei algumas técnicas de ensino. Agora a gente vai falar um pouco de como a gente estrutura mesmo as sessões. Que eu lembro que alguém foi você, né? Que perguntou, mas como é que a gente faz o trabalho à mesa? Como é que a gente começa, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso agora, né? É só alguns exemplozinhos da imitação. E aí, como você vê aqui, ó, a menina por trás, para que ela dá um modelo. Engraçado é que a maioria das pessoas, quando começa a imitação, sempre começa com palma. Eu não sei por quê. Eu acho que é porque é um gesto que as crianças geralmente já fazem. E a gente sempre aconselha, tenta começar com um gesto que você sabe que ela já faz espontaneamente, mas ela não faz com um comando, faz isso, copiando de você. Mas se você sabe que ela fisicamente já fez isso, ela é capaz. Então a gente começa com coisas que ela já sabe. E aí você vê que pode ser da palma, mas pode ser outras coisas. E aí começa a ficar bem complexo, gente. Começa de coisinhas assim, daqui a pouco pode ser o quê? Uma sequência de várias ações. É muito bonitinho, que aí você faz isso, não sei o quê, e ela vai copiando de você. Não tem aquela história do... Como é o nome? Qual é a brincadeira que você tem que imitar? É o quê? Isso, chefinho mandou. E aí, assim, porque isso prepara até a criança, depois você começa a ver. Inclusive, sabe o que a Mayara tá fazendo agora? Ela vê a televisão, um negócio do Discovery Kids, que tem um negócio das Olimpíadas que faz. Alguém na televisão botava o pezinho pra frente, fazia 1, 2, 3, não sei o que, Olimpíada, sei lá o que. Só que ela aprendeu isso lá e poderia se tornar uma estereotipia. Só que aí ela chega junto do irmão agora, aí ela bota o pezinho pra frente, olha pra ele e faz 1, 2, 3 já, aí chamando ele pra brincar com ela, algo que ela aprendeu lá. Mas isso não foi nem ninguém que ensinou, gente. Mas assim, quando ela a única coisa que a gente ensinou a ela foi o quê? Eu digo, o que foi, gente? E vocês não dizem. Imitar, porque a prestar atenção e a imitar. O resto ela tá descobrindo, né? Então, vamos para a próxima, por favor. Na verdade, assim, antes de passar para o pareamento, eu queria só esclarecer o seguinte, que a gente sempre começa, porque tem várias formas de imitar, né? Tem, por exemplo, a imitação que a gente chama motor grosso, que é essas coisas, bater palma, tocar na cabeça, não sei o quê. Tem o motor mais refinado, que seriam coisas mais assim, tipo... movimento de pinça, coisas que exigem mais. Aí pode ser coisa assim, tipo, passar o dedo na mesa, fazer assim com o dedinho na mesa, coisas que ele começa a perceber, detalhes mais refinados. Passar a mão na parede de cima para baixo, de baixo para cima. Tem um outro tipo de imitação que a gente chama de manipulação de objetos,
que é tipo, faz isso, colocar um bloco dentro da caixa, colocar um bloco em cima do outro bloco, né? E aí, assim, algumas crianças começam melhor com a imitação motora não verbal, que é o faz isso, sei lá o quê. Outras, parece que elas respondem melhor com a manipulação de objeto primeiro. E aí vocês podem testar qual que ela parece ter mais facilidade e começa com aquele que ela já tem mais facilidade, certo? E aí, depois, o mais difícil, depois dela já estar conseguindo imitar oral motor, motor grosso, motor refinado, manipulação de objeto, a gente vai passar para o oral motor, que é o que ela estava falando, que já é mais difícil, de abrir a boca, faz isso, faz isso, para ela imitar a sua boca, e finalmente a imitação verbal. Então vocês vejam que primeiro a gente quer criar nela o hábito de imitar, e aí a gente começa com o que é mais fácil de imitar e vai fazendo com que comece a introduzir imitações mais e mais difíceis. E para a criança com autismo, para as pessoas com autismo, geralmente a imitação verbal acaba sendo a mais difícil. Não sempre, mas, né, às vezes é o contrário, que ela tem muita dificuldade de coordenação motora e tem muita facilidade para verbalizar, já é colálica. Então você vai ter que ver o que é. Tá na hora do intervalo, do pareamento, certo? E nesses slides não tem detalhes, mas eu vou dizer o seguinte: adivinha que como eu sou boazinha, olha só o que eu fiz. Esses programas que eu tô falando aqui, de imitação não verbal, verbal, de manipulação de objetos, pareamento, todas essas coisinhas, né? Vocês vão encontrar em detalhes no CD de vocês. Tudo em detalhe. E assim, sabe o que é... Obrigada, linda. Sabe o que é mais legal? É que, assim, esses são os programas, claro, como eu falei, eu não tenho todos os programas possíveis e imagináveis. Mas todos os programas que eu já passei para o meu grupo de pais, né, até agora, eles estão nesse Word. É um arquivo de Word. E aí o que acontece? Tem bem mastigadinho, passo a passo. Senta a criança em frente da cadeira. Aliás, senta a criança na cadeira, senta em frente a ela. Faz o comando verbal, faz isso. Darará. Dá o reforço, repete tantas vezes. Tudo bem bonitinho, certo? Então, vocês já vão ter um começo. Que foi, meu lindo? Beijo. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho. Eu estou falando aqui mais ou menos vago sobre essas coisas, mas saibam que esses programas estão no arquivo. E se der tempo e vocês quiserem, a gente pode até abrir o Word aqui, assim, só para mostrar como é que é, tá bom? Mas olha só, o pareamento mais básico... O pareamento mais básico, o que é mais fácil para você identificar como sendo igual? O que é que vocês acham? Não, na verdade, uma coisa concreta. Um objeto, certo? Então, deixa eu passar para cá para mostrar. Olha só. Primeiro aqui o que é que tem? Tem um bloco, tem uma colher e tem alguma outra coisa que eu nem sei o que é aqui. Mas veja só, isso já é avançado, gente. Como é que a gente começa? Com um objeto. E aí você tem um objeto à mesa. Outra coisa, eu não sentaria do lado dele não, se fosse ela. Eu sentaria de frente, né? E aí o que eu faria? Ou de lado, mesmo que seja de lado, mas um de lado assim. E não desse jeito como ela tá. E aí você vai dar o comando verbal. Pode ser põe com igual, coloca com igual, né? O que for, mas o importante é que seja consistente. E aí você só tem uma colher aqui, vamos dizer. E aí você entrega a colher para a criança e você diz, coloca com igual. E provavelmente, antes disso, lembra aqueles passos, modelo, demonstração, direcionamento, tudo isso. Então, o que eu faria? Primeiro, eu ia colocar uma colher na mesa, ou qualquer coisa,
Aí eu dizer, olha só, fulano, colher, olha só, igual, colher, igual, que legal. Assim, tudo bem que a gente não vai dizer que ele vai entender já de primeira, mas você está começando a dar o modelo. Aí eu botaria a colher na mesa, diria colher, daria uma colher para ele, colher, coloca com igual. E aí provavelmente ele não ia, se ele não for já colocar, o que é que você faz? Você pega a mãozinha dele para ele colocar. Isso, você colocou com igual, aí dá o reforço, seja lá o que for, pode ser comestível, o que for, sempre com o reforço social. E lembrem-se que esse reforço social tem gente, vocês podem perceber da mãe da Maiara, nem sempre que ela diz isso, blá blá blá, ela olha, faz contato de olhar. Eu gosto de que sempre que eu tô dando reforço, eu quero que ela saiba que eu tô dando reforço para ela, então eu faço isso, muito bem, eu tô querendo mostrar para ela, porque isso é uma coisa importante. Então eu estabeleço contato de olhar como parte do meu reforço social. E aí o que é que acontece? Depois que ele já tiver dominado, que ele já faz bonitinho, ele identifica que a colher com a colher, você vai adicionar outro. Você vai trabalhar bloco com bloco separado, colher com colher separado, e essa outra coisa que eu não sei o que é separado. Depois que ele já dominou todos os 3, você vai, vamos dizer 2, aí você põe só 2 objetos e aí apresenta um de cada vez. Então você vai dizer, coloca com igual. Vamos dizer que aqui só tivesse uma colher e o bloco. Esquece essa outra coisa incógnita aqui. Aí se você vai trabalhar 10 vezes a colher, mas a colher e o bloco estão presentes, você vai ter que prestar atenção numa coisa. Ele pode se acostumar, se você sempre põe nessa posição, ele vai sempre colocar só para um lado. Então uma coisa que é importante é o quê? Uma vez você põe a colher aqui, aí você troca a posição, bloco com colher, dá a colher de novo, coloca com igual. Daqui a pouco você pode deixar aqui de novo, botar para lá, para cá, para você perceber que ele não está colocando numa posição específica, mas ele está prestando atenção onde o objeto está, né? Aí depois que ele consegue esses 2, aí você pode adicionar um terceiro e assim por diante. Mas não precisa também ir infinitamente não, certo? Senão vai ficar igual aquela carreirinha que o menino fazia de estereotipia lá, assim, de enfileirar. Não é isso. Mas assim, a gente quer confundir um pouco para que, mesmo com distratores, ele consiga identificar o certo. Depois que ele faz a colher certinha, você vai dar o quê? O bloco. Aí ele tem que colocar o bloco com igual. Aí você vai ficar de mais uma vez trocando de posição. E daqui a pouco você pode, às vezes, dar o bloco, às vezes dar a colher. Aí você começa misturando, certo? Mas no começo você começa com o mais básico e gradualmente você vai misturando. Então, objeto com objeto é o mais básico, porque não tem como ser mais concreto do que isso, né? Aí a outra coisa vai ser o quê? Depois que você faz objeto com objeto, você pode começar o quê? Você pode começar figura com figura ou objeto com figura, certo? Porque, principalmente quem quer ensinar o PEX, é importantíssimo fazer primeiro o pareamento de objeto com figura, para ele começar a perceber que aquela figura representa aquele objeto, e quando ele der aquela figura, ele vai receber o objeto, né? Então, vocês vão ver que aqui já é o de figura com figura, só que não está exatamente assim, isso é mais uma atividade de computador, que também tem, você pode arrumar joguinhos de computador para ajudar nessa coisa da criança. Mas você vê que tem um pirulito, a cenoura e alguma coisa, um refrigerante, né? E aí eles botaram aqui um bombom, uma laranja e uma cenoura. Eles vão ter que encontrar qual desses objetos aqui pertence ali em cima. É mais complicado, a gente não vai começar com isso não. Isso é bem mais complicado, isso é avançado. Você veja que esse aqui também é avançado. O que é que ela está fazendo? Tem 4 desenhos aqui e ela vai ter que achar qual dessa figura
né? Onde vem essa figura aqui? Isso é pareamento, né? Aqui ele já tá trabalhando o quê? Nomes escritos, palavras escritas com o objeto. Que tudo isso é pareamento, gente. Só que aí tem pareamento objeto com objeto, figura com figura. Aí tem objeto com figura, figura com objeto. Aí vão ter outras coisas. Vocês vão perceber que linguagem receptiva nada mais é do que pareamento. Você diz o som bola e ele identifica a bola. Não é pareamento? Então, assim, no fim, tudo é pareamento. E aí você vai ensinar o quê? Você pode ensinar quantidades. Primeiro você ensina os dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele vai ter, pode ser quantidade de, só um segundo, tá? Objetos com o dígito. Por exemplo, você tem uma bola e 2 bolas. Aí você dá o número 2, ele tem que achar qual é que tem aquela quantidade que o dígito representa. Você pode colocar também o desenho de figuras para ele identificar com o dígito. Diga, querida. Eu gostaria de saber se você faz algum tipo de registro. Sim, boa pergunta. Muito bom, muito bom. Porque o que acontece? Eu não sei. Eu acho que eu botei o registro lá, a folhinha de registro, mas se eu não botei, vocês podem criar. Geralmente, eu vou mostrar aqui uma folha de registro, porque cada programa desse, lembra que eu disse, repete 10 vezes, né? Então, você vai ter que marcar se a criança fez com direito. Não tem, ele não fez, não existe, porque a gente ensina sem erro, né? Então, só tem 2 opções, ou ele fez com direcionamento, ou ele fez independente, não é isso? Então, como é que a gente vai ficar repetindo a mesma coisa para sempre, para essas crianças? Não, porque ele vai morrer de tédio se você passar o resto da vida fazendo com que ele faça emparelhamento de azul com azul ou colher com colher. Então, a gente vai ter que saber quando a gente vai passar para um outro programa, para uma coisa mais avançada. Então, você vai registrar tudo e você vai estabelecer um critério de domínio. O que é isso? É um critério que você vai dizer, ele já aprendeu, ele já está conseguindo fazer. Normalmente, o critério de domínio que eu uso é o quê? Se você fez 10 tentativas e ele já, digamos, em 3 sessões diferentes, ele fez pelo menos 8 independentes, né? Então, assim, porque a gente dá uma margem de erro por distração, tipo, que você tem que direcionar, não porque ele não aprendeu, mas porque ele estava distraído, alguma coisa. Então, se ele fez pelo menos 3 sessões diferentes, independente, pelo menos 8 das 10 tentativas, você pode dizer, não, ele já dominou esse programa. Então, a gente pode passar para outro. Então, o registro é importantíssimo para poder a gente decidir quando a gente passa para outro, certo? Isso, muito bom que você perguntou isso, que bom. Eu gostaria de saber também se você faz registro para as mães fazerem em casa. Sim, é assim, é o seguinte, o modelo original lá dos Estados Unidos, o que acontece? Normalmente tem a equipe de tutores que cuida disso, né, na casa das mães. E as mães acabam aprendendo porque elas estão ali coordenando e tal, mas elas não necessariamente têm que fazer, apesar de que alguns fazem. Aqui no Brasil, como eu não encontrei ninguém para trabalhar comigo, assim, tipo, não tinha ninguém treinado, nada, eu ensinei para as mães. E aí o que você viu aquele vídeo, por exemplo, de ontem, é a mãe trabalhando. Então, elas fazem isso em casa e a mãe já ensinou na escola e o pessoal da escola também está fazendo. Então, assim, quanto mais pessoas você conseguir para trabalhar com a criança, melhor. Por quê? Primeira coisa, vocês sabem que elas tendem a se fixar e fazer uma coisa de um certo jeito. Então, se ela só faz com a mãe, a primeira vez que ela vai fazer com outra pessoa vai ser escândalo. Porque ela faz, mas ela só faz com a mãe. Então, é importante que a gente comece a introduzir pessoas diferentes para ela começar a generalizar e perceber que aquilo é independente de com quem seja, né? Então, é super importante. Até o irmão mais velho, se tem um irmão, alguém, tá entendendo? Assim, introduzir o número máximo possível de pessoas
para fazer os mesmos programas, mas pessoas diferentes, né? Isso é uma coisa. E depois você passa para desse ensino de mesa para situações que a gente chama de ensino incidental, né? Então eu estava dizendo até para a mãe da Maiara, por exemplo, o pai não tem paciência de trabalhar pela mesa, vê? Aí o que acontece? Tudo bem, ele pelo menos está colaborando, assim, eles criaram uma parceria lá que a mãe é responsável por trabalhar a mesa. Só que aí, o que eu dei sugestões, né? A Maiara está aprendendo o quê? Frutas. Banana, maçã são frutas. Ela já sabe laranja, pera, maçã e qual é a outra? Banana. E aí eu disse, quando você for, porque aí ele acaba se responsabilizando por algumas atividades e a mãe por outras, né? E aí eu digo, quando você for à feira comprar fruta, verdura, você vai levar a Maiara. E aí você vai ficar treinando essas coisas lá na feira. Então você vai dizer, Maiara, que fruta é essa? Aí ela vai dizer, maçã, me dá maçã. Aí ele vai botar no saco, que fruta é essa? Banana, me dá banana. Tá entendendo? E começar a integrar um trabalho de mesa com um trabalho fora, de forma que várias pessoas trabalhem com ela. Eu respondi mais do que o que você tinha perguntado, mas eu espero ter respondido sua pergunta. Obrigada. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, gente, aí você pode parear quantidades, você pode parear várias coisas, ensinar várias coisas pelo pareamento. Você pode ensinar letras, que nada mais é do que o que a gente faz na escola, quando tá alfabetizando criança, não tem, né? Que põe a letrinha A, aí tem uma figura de um avião, aí a criança tem que ligar, porque avião começa com a letra A. Essas coisas. Então, a gente vai usando isso. Esse aqui já é mais complexo, que é assim, ó. Tem duas árvores, 2 ursos, 2 maçãs, 2 relógios. Aí ele tem que botar na mesma ordem, tipo, aqui ele vai ter que achar os 2 ursos para completar. Então, incluir um elemento a mais. Não é só parear, mas copiar uma sequência. Exatamente. Então, você pode ensinar tanta coisa pelo pareamento, só que a gente não pode ficar só no pareamento não verbal, porque a gente precisa ensiná-lo também que esses conceitos, essas organizações de informação que a criança começa a organizar o mundo na cabeça dela, né? Desse jeitinho, ela também pode ser verbalizada. E a gente pode usar isso para se comunicar com os outros. Então, a gente passa para o próximo, que é o quê? Por exemplo, é a linguagem receptiva, né? Que aí a gente vai passar as mesmas coisas que a gente faz no pareamento, a gente também vai usar no receptiva. Quem é que lembra o que é receptiva? Compreensão. Então, você vai dar comandos do tipo toca, aponta, me dá, seja lá o que for, contanto que ela te indique de alguma forma que ela reconhece. Então, pode ser de cores. Presta atenção que nesse caso, você está vendo, já tem um quadro aqui, ó. Ele já está conseguindo trabalhar bonitinho. E aí tem uma coisinha das cores. Eu não faria tão difícil assim não, porque esse é mais avançado. Se você quer trabalhar cores, assim, tenta colocar a mesa, coisas maiores. Mas ele já consegue, ela vai perguntando qual é a cor, onde está, mostra azul, mostra o que for, e aí ele vai apontando. Como é que a gente pode generalizar isso depois? Eu gosto muito de fazer isso assim, tipo, com giz de cera, lápis de cor, aí a gente vai pintar, me dá o azul. É, exato. Mas no natural, o que acontece? Feito a menina, a Paola lá com os bloquinhos, né? Me dá o verde, esse é o verde, e aí a gente começa a transferir isso para rua. E também de objetos, que você pode me dar o carro, me dar não sei o que. E vocês veem que tem vários objetos aqui, mas no começo a gente não quer bota um objeto e diz, me dá a bola, me dá o copo, seja lá o que for. Depois você vai aumentando o número de coisas para ele identificar qual daquelas coisas se refere ao rótulo que você está usando, certo? Alguém tem... Diga.
emparelhamento, ou de cores e tudo, tem um joguinho, não sei se todo mundo conhece, o Coelho Sabido, que ele é muito bom para isso, né? Tem lá, aí tem a bandinha, aí ele vai formar todos baixos, primeiro alto, só azul, azul, vermelho, amarelo, então ele vai aprendendo as cores. Não, mas aí já é mais avançado, mas o maternal ele é bem, Isso. bem simples. Ótimo. Isso é bom, tá vendo? Olha aí, como é a gente tá compartilhando, como é? Recursos, isso. E aí o que acontece? Veja só, porque o que eu quero frisar muito, gente? Eu conheço uma mãe de um menino aqui no Brasil que é o mesmo menino que está fora da escola. O que acontece? Ela aprendeu esse sistema de ensino e ela saiu ensinando várias coisas a ele. Porém, o que acontece? Ficou tudo só na mesa. Por isso que eu tô querendo ressaltar muito que a gente não pode deixar isso só na mesa. Assim que ele aprende uma coisa trabalhando na mesa, por pareamento, linguagem receptiva, o que for, a gente tem que imediatamente fazer o quê? Como? Isso, exato. Tem que levar para o mundo, para a vida. Por quê? Porque, sim, se na mesa o reforço para ele fazer aquilo é artificial, mas quando a gente leva isso para a vida, o reforço vão ser os reforços naturais do mundo. Então, por exemplo, quando ela chega e diz maçã e alguém dá uma maçã e ela come, isso é um reforço natural da vida. Então a gente vai ter que trazer imediatamente isso para o mundo, na medida que ela for dominando. Faz sentido, né? Se não, eu quero que vocês frisem bem isso para a gente não sair por aí sendo chamada de quem fica trabalhando fazendo robozinho. Eu não quero isso mais, que eu não aguento mais ouvir isso, que não é verdade. Certo? Então vamos lá. Aí, voltei. Cadê? Então, quando esses pré-requisitos são dominados, certo? Que esses são aqueles pré-requisitos que a gente falou que são pré-requisitos para a... Isso. Então, quando esses pré-requisitos, quando a criança aprende essas habilidades, ela está apta a aprender uma diversidade de coisas. E aí a gente vai usar esses pré-requisitos para ensinar outras capacidades mais avançadas, que sejam habilidades comunicativas, linguísticas, sociais, lúdicas, pré-acadêmicas e aquelas necessárias à realização de atividades diárias de sobrevivência. Então, quando a criança aprendeu a imitar, parear, blá, 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 a gente já vai estar começando a ensinar o quê? Habilidades comunicativas. Então, se ela diz o nome da maçã, da banana, da pera, agora ela vai começar a precisar usar isso para quê? Para pedir, né? Então, tem um programinha, inclusive, que a gente põe a coisa aqui, vamos dizer, é uma maçã, né? E é o que ela quer. Aí você diz, o que é que você quer? Aí ela tem que dizer maçã. E aí você dá a maçã, certo? Então ela vai ter que começar a aprender a usar as palavras para se comunicar, para pedir, para conversar. Aí depois que ela aprendeu já cores, já aprendeu um monte de coisa. Aí eu vou chegar e vou dizer, eu tenho uma blusa azul. Aí ela vai ter que dizer, eu tenho uma blusa rosa. Eu sou uma menina, eu sou um menino. Eu sou um adulto, eu sou uma criança. Eu estou segurando uma bola, eu estou segurando um carrinho. Isso são habilidades que a gente chama de conversação básica. Por quê? Não é assim que as criancinhas chegam uma para outra e começam... Como é teu nome? Sim, isso é um modelo de conversação básica que a gente chama de afirmação. Que um afirma, o outro afirma. Depois a gente vai ter o afirmação-pergunta. Tipo, meu nome é Micheline, como é seu nome? Aí a pessoa diz o nome, né? Aí depois a pessoa pode dizer, eu tenho 6 anos, quantos anos você tem? Aí a gente vai ensinando a criança a usar essas coisas, não apenas para pedir,